E aí pessoal, eu sou o Jorge e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a linguagem Golang. Bom, Golang é uma linguagem extremamente compacta e é uma linguagem que vem ganhando bastante popularidade aí nos últimos anos, principalmente na área de nuvem e de ferramentas para nuvem, né? Tanto que o Docker e o Kubernetes são tecnologias que foram escritas utilizando a linguagem Go. E o que torna essa linguagem tão especial? Primeiramente, Go é uma linguagem que foi criada dentro do Google, né, como uma alternativa à linguagem C++, que fosse um pouco mais simples, né, de escrever código e também fosse mais segura, sendo que você não precisa gerenciar a memória quando você utiliza a linguagem Go, já que Go tem um garbage collector. A linguagem Go foi criada por 3 pesquisadores lá dentro do Google, sendo um deles o Ken Thompson, que é o cara aí por trás da linguagem C, da linguagem B e também do Unix, né? É um dos caras que participaram do desenvolvimento tanto da linguagem C quanto do Unix. No vídeo de hoje eu trouxe um artigo aqui sobre o porquê mudamos para a linguagem Go. É um artigo lá do Medium que vai trazer algumas características da linguagem aqui para complementar o vídeo. Para quem não sabe também, o Go tem o melhor mascote das linguagens de programação, que é o Gopher, que ele é basicamente uma marmota. Há algum tempo, um dos líderes da nossa equipe estava reclamando sobre o quão ótimo o Go é. Ele é do tipo de cara que sempre tenta as últimas estruturas e novas ferramentas. Eu estava dizendo para mim mesmo, outra tecnologia brilhante que não vamos usar. 2 meses depois eu estava sendo entrevistado na Coinbase e descobri que eles estavam usando bastante a linguagem Go, né? Comecei a ler, aprender seus conceitos básicos, percebendo que essa linguagem é muito legal. E de fato é uma linguagem muito legal, porque ela é simples e às vezes a simplicidade dela até semelha um pouco com a linguagem Lua. Nossa equipe começou um pequeno POC, uma prova de conceito, né, para um caso de uso que exigia alta simultaneidade. Nesse caso, o Go também é uma ótima linguagem para processamento paralelo, porque ela tem a feature lá das Goroutines, que são uma espécie de thread que funciona muito bem e é muito usado em empresas e tecnologias que precisam desse paralelismo. No intervalo de 2 semanas ficamos bastante confortáveis escrevendo um código decente para a produção. Esse pequeno projeto se tornou um grande sucesso e permitiu que todos os membros da equipe aprendesse em Go rapidamente. Avançando para este momento, a equipe está escrevendo todos os novos microserviços em Go em vez de Node.js e Spring Boot. Eu acho que o Go é uma linguagem que com certeza vai abocanhar grande parte do mercado aí de microserviços e programação web, porque realmente é uma linguagem que você se sente confortável escrevendo rapidamente, né? Eu já fiz alguns projetos, mais ou menos em 2017, eu comecei um projeto que se chamava Dolly, em referência ao nosso grande Dolinho, que era um projeto para facilitar alguns deploys de um projeto que eu tinha, que precisava fazer esse deploy em uma VPC. Só que uma das coisas que eu escolhi Go para fazer esse projeto, primeiro, que é porque eu queria aprender a linguagem, e segundo, porque Go tem uma vantagem que ela é uma linguagem que toda a compilação dela é estática. Ou seja, quando você gera um binário utilizando a linguagem, esse binário vai ter todas as dependências dele embutidas. Então você não precisa ter link de biblioteca, instalar dependência, instalar DLL no Windows ou as bibliotecas compartilhadas do Windows, do Linux, que são as SO. Quando você gera o seu build, né, a sua compilação, o seu projeto ali vai gerar um binário que vai ser acessível e vai rodar ali nas plataformas para qual ele foi compilado. Isso, obviamente, tem um trade-off, o seu binário acaba sendo um pouco maior do que deveria, mas para alguns casos funciona bastante, que era o meu caso na época desse projeto, que ia rodar numa VPS, e também é o caso de muitas tecnologias aí que vão rodar na nuvem. O que aprendemos? A integração de nossos funcionários é muito mais rápida em projetos Go. Todos os nossos desenvolvedores nunca tinham codificado uma linha de Go antes. Em poucas semanas a maioria consegue aprender o básico e codificar a maioria dos recursos. Todos os nossos projetos são construídos seguindo a mesma arquitetura, o que torna muito fácil alternar entre um projeto e outro. Arquitetura hexagonal é a maneira mais limpa e eficiente de organizar nossos projetos em Go. Se eu não me engano, é até o padrão de arquitetura em Go, é essa arquitetura hexagonal. Código com pouco boilerplate e uma estrutura simples tornam super eficiente adicionar novos recursos e modificar os existentes. A maioria que trabalhou com uma arquitetura em camadas encontrará similaridades que tornam muito fácil organizar o código.
você tem que implementar mais você mesmo, ou seja, tem que fazer mais coisas na mão. Em comparação com frameworks como Spring Boot, onde a maioria dos casos de uso tem um módulo embutido, no Go você tem que implementar mais coisas. A vantagem é que isso torna o código mais leve, você só mantém o que precisa. Em comparação com projetos NPM, há menos módulos disponíveis. Mas também o NPM tem módulo para verificar se o número é ímpar ou par. Então, eu acho que o NPM ele chega a ser um pouco bloated. Alguns módulos Go parecem não ser mantidos tanto quanto outros, mais populares no NPM, o que faz você duvidar se deve usá-los ou não. Isso aqui é um problema não só da comunidade Go em si, mas também da comunidade Lua, que alguns módulos são simplesmente abandonados. Em comparação, Go é muito maior do que Lua, né, em questão de comunidade, em número de programadores, mas mesmo assim ainda acontece. E não tem como comparar com o JavaScript, né, no NPM, que se você sacudir uma árvore, cai 3 desenvolvedores de JavaScript, né? Tem muito mais gente escrevendo código. Go é impressionantemente leve e rápido. A maioria das nossas APIs mal usa 50 MB de RAM versus 300 MB com Spring Boot. O tempo de boot é instantâneo e o uso da CPU é mínimo. Todos esses desempenhos são impressionantes, mas você tem que implementar seu código sabiamente e fazer o uso cuidadoso dos ponteiros. Em Go você trabalha mais com ponteiros do que no JavaScript ou no Java, por exemplo, que não são coisas que você vai ter que lidar ali na camada da superfície, né, que é onde você está codando. Mas também tem as vantagens de você fazer isso, é que você tem um controle maior do seu código também. E uma coisa legal do Go se tem um garbage collector, é que você não vai ter problema de vazamento de memória e etc. Você consegue mitigar isso tendo um coletor de lixo, né, que é como a gente chama. E aqui a gente chega num ponto que eu acho que Go tem uma similaridade bastante muito alta com Lua, que é no tratamento de erros. Tanto em Go quanto em Lua, os erros eles são tratados como valores e não como exceções, né? Igual em outras linguagens. Então você acaba que vai ter um boilerplate ali para você sempre tratar os erros com o if. O Go ser uma linguagem compacta e enxuta, você não vai ter um bloco de código como try-catch, né, para você tratar esses erros. Você vai só fazer um if no valor do erro. Se não for nulo, você trata. Se for nulo, você passa direto, né? Aqui tem um exemplo. E como a maioria das linguagens trata erro como exceções, isso torna um pouco mais complicado de tratar erros em Go ou em Lua, por exemplo. Mas depois que você se acostuma, você até prefere tratar erro como um valor ao invés de uma exceção, né? Erros são tratados como valores, o que é uma mudança para a maioria dos desenvolvedores. Você acaba escrevendo muito if erro for diferente de 1000, aí você trata o erro, senão você passa direto. Isso aqui realmente é uma das coisas que são um pouco irritantes em Go, em Lua também, mas os ossos do ofício, né? Você vai ter que fazer isso para poder trabalhar com a linguagem. Muitos desenvolvedores querem aprender a trabalhar em Go, o que torna o recrutamento um pouco mais fácil. Ultimamente, quase todos os desenvolvedores que eu entrevistei me disseram o quão animados eles ficariam em vir e trabalhar em um ambiente Go. É verdade, codificar em Go é bastante divertido, muito mais tentador do que codificar o mesmo velho Java e o mesmo velho JavaScript, TypeScript. Go é construído para concorrência. Sintaxes interna como canais e goroutines são extremamente úteis e fáceis de utilizar e entender. Inclusive, goroutines é um tema bem legal aí para um vídeo específico. Como esse artigo ele termina aqui meio que mal finalizado, eu queria falar um pouco mais sobre a linguagem. Então, a primeira coisa, se você quiser aprender Go, eu não sou um especialista, né? Eu não trabalho com Go, nunca, eu já fiz algumas coisas, já escrevi alguns códigos, mas ainda me considero iniciante aí na linguagem. Não sei todos os pormenores de como é que funciona, igual acontece aí com linguagens que eu já estou mais acostumado. Mas um dos sites que me ajuda bastante a estudar é esse aqui, o Go by Example, que é um site que é também um livro, né, que mostra aqui exemplos e esses exemplos são comentados. Então aqui, por exemplo, como é que você define uma função? Aí ele mostra o exemplo das funções, como é que você chama, como você roda o seu programa, né? E aqui tem coisas, comentários sobre esse tópico especificamente. E uma das coisas legais de Go é que você consegue rodar Go também, tanto compilado, né? Você pode compilar o seu binário do seu
programa, ou você pode rodar ele de forma interpretada, similar ao que a gente faz com JavaScript, rodando com Node, index.js, ele roda e te dá o resultado ali na hora. Isso facilita, né, no desenvolvimento, no aprendizado, porque fica mais fácil de você continuar escrevendo código e testando, sem ter que compilar tudo toda vez. Outra coisa legal também é você ir no site do Golang, no site oficial, e aqui tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa, casos de uso e study cases, que são como empresas resolvem problemas utilizando o Go, e alguns casos de uso que empresas aplicaram utilizando essa linguagem. Isso aqui é extremamente útil para você começar a pensar em como utilizar a linguagem. Outra coisa é esse tópico Learn aqui, que vai ter jornada guiada, vai ter um tour da linguagem. Aqui tem o próprio link para o Go by Example, que eu acabei de falar sobre. Tem guia de web dev, guia de como fazer CLIs, como você faz um deploy de um aplicativo Go na Google Serverless Platform e várias coisas aqui. Também tem vários tutoriais, tem vários guias, livros que você pode comprar, bastante coisa. E também uma coisa legal aqui nos docs é esse livro Effective Go, que basicamente é o livro manual da linguagem, é um livro oficial manual da linguagem. Então você consegue aprender toda a linguagem, escrever todo o seu código aí, aprender a escrever código idiomático utilizando esses conteúdos aqui que são oficiais e que são muito bons. Então, se você quer aprender a escrever um código Go, eu acho que esse aqui é o caminho das pedras. É basicamente começar a ler e escrever código. Até porque não tem como se tornar um bom escritor de literatura sem ler literatura. Para você ser um programador, você precisa ler código e escrever. Eu gosto bastante de Go, é muito divertido escrever código nessa linguagem. Eu quero no futuro trazer mais coisas aqui pro canal também. Quando eu esgotar os assuntos que eu quero falar sobre Lua, eu vou falar sobre Go, então outra linguagem que eu esteja interessado, mas no momento, se você quiser ouvir mais de Go, comenta aí embaixo tópicos específicos que você gostaria. Se você chegou até no final desse vídeo, eu peço que você deixe o joinha para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas e se inscreva no canal caso você não for inscrito. Caso você conheceu o canal por esse vídeo, aqui a gente fala sobre vários outros assuntos, todos relacionados à tecnologia. Eu dou um foco maior na linguagem Lua, né? Eu gosto bastante de escrever código nessa linguagem. É o que a gente está tentando fazer, criar uma comunidade brasileira em torno da linguagem Lua. Caso você tenha interesse de participar da nossa comunidade, eu vou deixar o link aí embaixo do WhatsApp para você entrar lá no nosso grupo, ou não quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar no nosso grupo do Discord também. Eu peço que você considere fazer parte dos membros, que isso me ajuda bastante a produzir mais vídeos aqui pro canal. Vídeos não só reagindo a textos, mas uns vídeos mais elaborados que exigem muito mais tempo para serem produzidos também. Caso você tenha interesse em aprender a linguagem Lua, eu vou deixar aqui o link da minha playlist para você assistir quando esse aqui terminar, e vou deixar um vídeo aqui em cima que eu acredito que você vai gostar também. Então até o próximo vídeo.